Oi gente, tudo bem? Eu sou Elinice Prim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Capítulo 1, A Escada para a Iluminação. É a última parte do capítulo. E o Gary pergunta, tais como, lembrando que o Gary está perguntando o que eles fizeram para estar na dianteira, ou melhor, quais os equívocos que eles não cometeram e que a maioria de nós comete. E a Purcha fala, um dos problemas com a história dos estudantes espirituais é que eles pensam que entendem o que o mestre está ensinando, quando não entendem. Por exemplo, um estudante é discípulo de Lao Tzu e depois de Lao Tzu não estar mais aparentemente em um corpo, o discípulo diz, foi isso que ele disse e foi isso que ele quis dizer. E invariavelmente o estudante partirá de um local de dualismo quando o mestre estava partindo de um estado mais elevado. Existe mais do que um estado elevado e mais do que um degrau na escada, o que vamos ver. Mas a maioria dos estudantes quer ser professor e não estudante. Parece especial ser líder ao invés de seguidor. Foi assim que as religiões começaram. As pessoas pensam que entendem Buda e um dia inventam o budismo, mas Buda não quis começar uma religião. As pessoas perguntavam para ele, o que você é? E ele dizia, eu sou desperto. Era isso que ele queria para elas. Não centenas de rituais a serem seguidos. Ele foi um professor de sabedoria. E, obviamente, todos pensavam que sabiam o que Jota estava dizendo, ou tinham motivos ocultos que os levavam a dizer algo em contrário, e de repente aparecer uma religião que supostamente era sobre ele. No entanto, como Buda, uma religião não era algo no qual Jota estava interessado. Ele também era um professor de sabedoria. Arten. É por isso que a maioria das pessoas do Ocidente pensa em Jota como líder definitivo, mas o oposto era verdadeiro. Ele não era líder absoluto, ele era o seguidor absoluto. Por quê? Porque ele ouvia o Espírito Santo. O Espírito Santo era o líder, não ele. Finalmente, ele ouviu apenas o Espírito Santo. Ele era vigilante somente por Deus e seu reino, que é o motivo pelo qual ele o aconselha a fazer o mesmo no curso. E o Gary, então o dualismo geralmente leva a religiões, ou pelo menos organizações, falsamente baseadas no que os membros imaginam que um fundador, que talvez nem quisesse ser fundador, queria dizer. E a Purcha, bem colocado, quase lá. E o Arten, lembre-se de uma coisa, todos tornam a dualidade real. Quando as pessoas rezam para um Deus que imaginam estar fora de si mesmas, elas estão tornando a dualidade real. Elas estão perpetuando a ideia da separação sem perceberem o que estão fazendo. É por isso que a iluminação é um processo. Vamos falar mais a respeito dos diferentes níveis ou degraus da escada conforme continuarmos. Mas, por enquanto, lembre-se de que no começo da escada tudo é sujeito e objeto, e tudo é real. Voltaremos logo para contar mais sobre Jota e Buda, e como eles se conheciam. Não foi em tantas vidas assim, mas foi muito importante para o progresso deles. Não se esqueça de que já falamos sobre como as mentes viajam pelas órbitas umas das outras. Vocês podem parecer se afastar, mas pelo fato das mentes estarem na órbita uma das outras, então estão destinadas a se reunirem outra vez. E o Gary, então é como disse Ralph Waldo Emerson, se estivermos ligados, vamos nos encontrar. E a Purcha, muito bom. E tem mais uma coisa, as lições de perdão que são apresentadas a você nesta vida são as mesmas lições que foram apresentadas em outras vidas. Essa é uma das razões pelas quais o curso menciona a série de Aventuras do Corpo. As lições não parecem as mesmas. As coisas há 500 anos não parecem ser como as de agora, mas o significado é o mesmo. Por outro lado, isso quer dizer que, e aqui vão algumas boas notícias, se você conseguir concluir todas as suas lições de perdão nesta vida, concluirá simultaneamente todas as suas lições de perdão em todas as vidas. Uau! E é isso que o Gary fala. Uau! Isso meio que volta à propriedade de economia de tempo do milagre, que nunca vi em nenhum outro lugar. E o Arten, sim.
Quando você faz seu trabalho de perdão nesta vida, o Espírito Santo pega esse perdão e o faz brilhar através de você, através de todas as vidas das quais você não está ciente no momento. O curso está correto quando diz: as provações são apenas lições que falhaste em aprender, apresentadas mais uma vez de forma que, onde fizeste uma escolha faltosa, agora possas fazer outra escolha, e assim escapar de toda a dor que o escolheste antes trouxe, e assim escapar de toda a dor que o que escolheste antes trouxe a ti. Isso não é verdadeiro apenas no escopo de uma vida, é verdadeiro no escopo de todas as vidas. A propósito, acho que você ficou deslumbrado com seu encontro com os UFOs no Havaí, não? E o Gary, está brincando? Tive a nítida sensação de que estavam se comunicando conosco. E o Arten, e estavam. E o Gary, eram pleiadianos? E o Arten, isso mesmo. Eles estavam reconhecendo você, dizendo olá. Veja, eles estavam na vizinhança em uma de suas naves menores. Você esteve em uma das grandes naves deles e demonstrou ter uma mente pacífica. Por isso, eles o consideram um amigo. E o Gary, estou no clube? Isso significa que eu e os Pleiadianos estamos na órbita uns dos outros, sem trocadilhos? E o Arten, exato. Claro que existe uma barreira de linguagem agora, portanto não espere muita coisa. Eles não gostam de falar inglês, embora o compreendam. Por enquanto, simplesmente pense neles como parentes distantes, sem trocadilhos. E a puxar, nós voltaremos. E com isso eles se foram. Eu imediatamente me vi ansioso pela volta deles. Jota e Buda juntos? Era demais. Durante nossa conversa mencionei a característica de economia de tempo do milagre. E isso me lembrou de uma citação do Hussein. Muitas pessoas usam a famosa citação, ideia diminuta e louca do curso, mas poucos usam a sentença que vem antes e depois. E enquanto minha mente começava a descansar, pensei nestas palavras: vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma diminuta e louca, da qual... Desculpa, eu vou começar de novo, gente. Vamos devolver ao sonhador o sonho que ele deu aos outros, percebendo-o como algo separado de si mesmo e feito para ele. Na eternidade, onde tudo é um, introduziu-se uma ideia diminuta e louca, da qual o Filho de Deus não se lembrou de rir. Em seu esquecimento, esse pensamento passou a ser uma ideia séria, capaz de ser realizada e de ter efeitos reais. Juntos, nós podemos rir dessas duas coisas, fazendo-as desaparecer, e podemos compreender que o tempo não pode invadir a eternidade. É uma piada pensar que o tempo pode vir a lograr a eternidade, que significa que o tempo não existe. E a gente termina aqui o capítulo 1, a escada para a iluminação. E eu espero, de verdade e de coração, que vocês lembrem de rir. E sigam o Paulo Bardal, porque ele é o embaixador do riso. Então, se vocês não conseguem rir sozinhos, podem rir com ele. E o meu Instagram é sempre baseado no Ananda Bliss e Lene Ciprim, em rir, humor e amor. Eu quero que as pessoas riam mais, se divirtam. Riam com vídeos, riam sem vídeos, eu rio de tudo. Eu acho que é isso que a gente tem que voltar a fazer. É rir, sorria mais. A vida precisa de sorrisos, como diz o Paulo. A vida é feita de sorrisos. E rir, gente, rir cura. Então, até a próximo capítulo, que se chama do Shintoísmo a Lao Tzu. E a gente termina aqui. Um beijo no coração de todos e aproveitem.